A quarta aptidão emocional da qual falaremos hoje é a empatia, como reconhecer as emoções nos outros. Quanto tem nos custado não saber escutar as emoções dos nossos filhos? Às vezes, além de ignorar os nossos próprios sentimentos, não sabemos perceber os sentimentos dos nossos filhos. A base de um relacionamento saudável entre pais e filhos é a empatia, que nasce de uma sintonia emocional que permite saber como seu filho se sente. Não porque ele te fala, mas porque você faz uma leitura corporal. O corpo fala muito mais do que a boca. Com a boca ele pode te responder sim quando você perguntar como ele está se sentindo, mas quando você tem sintonia emocional e você faz essa leitura corporal, você consegue perceber pelo jeito de andar, pela forma de se portar, pelas expressões, pela angústia que às vezes um simples olhar transmite, você pode sentir como seu filho está se sentindo. Essa sintonia emocional, ela começa a ser construída a partir do momento da concepção, na relação que a mãe tem com o bebê. E ela vai se aprofundando e ela vai crescendo na medida que a criança nasce. Porque ao nascer, essa intensidade se dá por meio de quê? Carinho, gesto, o cantar, o olhar, as expressões, as brincadeiras. Para as crianças, essa sintonia, esse contato, ela é muito importante. E não viver essa emoção, essa sensação, isso pode ser perturbador. A criança tem necessidade de atenção e ela exige que essa atenção seja total e plena. Quando estou nas turmas de jardim infância, chega a ser às vezes até engraçado quando as crianças querem contar algo, todas juntas, chamando atenção. Algumas delas seguram o meu rosto entre as suas mãozinhas para garantir que eu vou olhar para elas. Por quê? Porque elas têm essa necessidade de contar e de transmitir o que estão sentindo. E a alegria nesses momentos, ela é visível e contagiante. Agora imagine como se sente uma criança cuja mãe ou pai está em depressão. Ela desiste de expressar seus sentimentos, porque ela percebe que não adianta. Com o tempo ela se torna apática, triste e passiva. Os custos emocionais decorrentes da falta de sintonização entre pais e filhos pode ser devastador. E por que será que às vezes pais e filhos se afastam tanto ao ponto de parecerem estranhos um ao outro? Provavelmente, em algum momento, por algum motivo, o relacionamento, a atenção, a empatia ficaram em segundo plano. Não se trata de apontar culpados, mas normalmente a rotina, o cansaço, o estresse do dia a dia, a televisão, o celular, o computador ocuparam o lugar dos relacionamentos. Ou então o excesso de conselhos e críticas que alguns pais fazem aos filhos na melhor das intenções para corrigi-los e não ajudam em nada, só aceleram o afastamento. Deixa eu te contar um segredinho, chega mais. Sabe quais são os defeitos do seu filho que mais te incomodam, que mais te irritam? Aqueles que ele modelou, que ele copiou de você. E às vezes você nem percebe em si mesmo. Segundo o renomado psiquiatra Dr. Augusto Cury, ninguém muda ninguém. Você só tem o poder de piorar. Se seu filho não encontra reconhecimento e admiração em você, onde você acha que ele vai procurar? Qualquer um pode ser o tipo de pai que aponta erros, que critica os filhos, mas apenas os pais sábios, tolerantes e mesmo pais excepcionais, eles se esforçam para entendê-los. Seu filho, ele age de determinado modo porque existe uma razão para isso. Descubra essa razão e terá a chave das suas ações. E talvez até mesmo de sua personalidade. Abra mão do julgamento e experimente honestamente colocar-se no lugar do seu filho. Honestamente. Diga para si mesmo:
como eu me sentiria, como reagiria se estivesse no lugar dele nas mesmas condições. Porque só se alcança a empatia quando você tem a capacidade de demonstrar que considera os sentimentos, os pensamentos, as opiniões, as emoções do seu filho como tão importantes quanto os seus próprios. Sem julgar, sem criticar, sem apontar falhas. E pode ter certeza que se você for capaz dessa atitude de empatia com o seu filho, irá criar uma sintonia, um respeito, uma admiração tão grandes que irá encorajá-lo a abrir a mente para as suas ideias. Pense nisso. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Sua opinião é muito importante para mim. Beijos e até o próximo vídeo.